Tambaú Imóveis e Negócios. Oferecimento: Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. COFES, MRV. Mais de 3.000 cópias entregues na Paraíba. FK Imóveis é para realizar. 98677-2008. Construtora Litoral. Tudo por você. Construtora Aliança. Aqui eu vivo melhor. Zona Sul Imobiliária. Nos 4 cantos da cidade. Bessa, Bancários, Geisel e Valentina. Jampa Imobiliária. Com sonhos não se brinca. Mais construtora. Construindo sonhos para você e sua família. Ocean Home Service. Mais o empreendimento da construtora 2BR. Olá, bom dia. Hoje é sábado, 17 de abril, estamos começando mais um Tambaú Imóveis e Negócios. Você sabe a melhor forma de alugar e administrar bens imóveis? Vamos explicar tudo no programa de hoje. Aqui no estúdio eu recebo os advogados especialistas no direito imobiliário, Dr. Bruno Bassi Lemos e também Dr. Rafael Torti. Tem também giro de ofertas, aquelas condições que as principais construtoras imobiliárias da Paraíba podem te oferecer. Espera que vai ter novidades. O jornalista Carlos Kleina fala hoje sobre a transformação digital do mercado imobiliário, claro, no momento imobiliário. Já no momento econômico, a agente de investimentos, doutora Cristina Atala, explica tudo sobre renda fixa e inflação. Espera para ver. Quer participar ao vivo? Manda sim tua mensagem através do nosso número de WhatsApp. Anote aí, 998542857. Eu vou repetir, 998542857. Tambaú Imóveis e Negócios, jornalismo original que traz informações ao telespectador, está começando. Uma relação nem sempre das mais fáceis. Estamos falando do dia a dia entre locador e locatários. Optar por aluguel para ser uma boa oportunidade, mas é necessário lembrar dos direitos e deveres de ambas as partes. Confira todos os detalhes com o jornalista Everton Corrêa. Veja. A dona Josefa agora está naquela fase mais tranquila da vida. É aposentada, cuidando das plantas, sem tantas obrigações assim, mas todo mundo precisa daquele dinheirinho extra, né? Então decidiu alugar a kitnet que fica em cima da casa dela. É uma renda a mais, porque ficava fechado, que foi uma casa onde a minha filha morou, né? Mas hoje elas têm casa, aí não precisa mais para ficar fechado, né? Então eu aluguei para ela, eu alugo para ter uma renda a mais. E tem dado certo. A inquilina é a Isabela, que sobe as escadas da lateral da casa da dona Josefa e já chega ao imóvel. Para ela, sobretudo nesse tempo de pandemia, está sendo bem válido alugar. A gente está num cenário tão hostil que eu não sabia o que vinha pela frente. Então, antes de assumir uma parcela alta, porque querendo ou não, os apartamentos estão com parcela alta, R$600, e eu poder me programar mais, poder juntar dinheiro para poder escolher qual apartamento eu vou querer, para ter eu prefiro nesse bairro que eu moro. Então, para poder escolher, eu preciso ter uma entrada boa e eu preciso juntar mais dinheiro para isso. Então, por isso, eu decidi descer um degrau, morar um pouquinho abaixo, para poder juntar dinheiro e fazer isso. É aqui que ela vive com o Natan, o filho de 5 anos. No início, a Isabela estranhou o espaço menor, já que veio de uma moradia mais ampla, mas está gostando da experiência. É melhor para mim, mas como ele é uma criança um pouco agitada, às vezes fica pequeno o espaço. Mas como é provisório, temporário, eu não tô me apegando muito a isso, mas às vezes fica pequeno para eu e ele. Aqui a relação entre locadora e locatária é até mais próxima, literalmente.
A relação nossa é como se fosse uma filha, né? Desde a mãe, que a mãe já morou aqui muito tempo, e agora ela veio, que é a filha, né? E é um convívio muito bom. Se fosse um inquilino que a senhora não conhecesse, a senhora ia tomar outros cuidados. Com certeza, outros cuidados, tinha que ter contrato, né? Tinha que ter feito um contrato de ano e tudo. Mas como é uma inquilina conhecida de muitos anos, aí a gente é como se fosse família, assim, né? Que é muito, muito legal mesmo. Embora a relação seja boa, o ideal mesmo é formalizar o contrato. Todo mundo sai ganhando, segundo esse advogado especialista em direito imobiliário, que alerta para regras que devem ser levadas em consideração. A lei do inquilinato traz inúmeros deveres e direitos de locador e locatário que continuam devendo ser observados. Como alguns exemplos, a gente pode trazer aqui a questão de o locador responder por vícios do imóvel que sejam anteriores à locação, o dever de o locador pagar as taxas de natureza extraordinária, o dever de o locador pagar as taxas de administração e também de intermediação daquela locação, o dever também de manter a forma e o destino da locação durante o contrato. Pelo locatário, podemos citar o dever de pagar pontualmente o aluguel, o dever de restituir o imóvel no estado em que o recebeu, o dever de arcar com as despesas de natureza ordinária, o dever de arcar com as despesas de água, luz, energia, dentre tantos outros direitos e deveres que estão previstos na lei do inquilinato. A pandemia gera efeitos, mas não pode relativizar esses direitos e deveres que estão previstos na lei. Você sabe a melhor forma de alugar e administrar bens imóveis? É sobre isso que vamos tratar no programa de hoje. Comigo aqui no estúdio, os advogados especialistas no direito imobiliário, Dr. Bruno Barci Lemos e também Dr. Rafael Torti. Você, telespectador, já sabe, pode participar sim, ao vivo, encaminhando suas dúvidas, perguntas, beijos, abraços, tudo que você quiser, através apenas do número de mensagem do WhatsApp, anota aí, 998542857. Doutor Bruno, muito obrigado pela presença, né? É muito importante, o senhor já está virando quase sócio aqui do programa. Doutor Rafael, é uma honra recebê-lo pela primeira vez. E muita gente já começou a interagir essa semana sobre esse assunto de locação, as novidades, muitas coisas que vêm acontecendo com essa pandemia, os novos nichos de mercado, a internet. Então, vamos aqui debater tudo sem amarras. E a primeira coisa, doutor Bruno, que as pessoas realmente fizeram muitas perguntas, é a dúvida numa locação convencional, porque existem vários tipos de locação, e se existe prazo mínimo. Porque as pessoas têm muito, assim, qual é o menor prazo que eu posso fazer um contrato de locação? Então, responda isso. Muito obrigado pela sua presença e um bom dia. Bom dia, Rômulo. Bom dia, doutor Rafael. Bom dia a todos que nos assistem nesse momento. Primeiramente, dizendo que é um prazer ser sócio aqui da Rede Tambaú Televisão. Mas vamos lá, vamos poder interagir, esclarecer um pouco aí essas dúvidas dos telespectadores. Quando a gente fala em contrato de locação, a lei de locação, Lei 8245, ela não prevê prazos pré-determinados. Na verdade, no artigo 3º, ela deixa livre para que as partes possam convencionar aqueles prazos. Logicamente, a depender de uma ou outra circunstância, a gente vai ter implicações. Mas, indo diretamente ao que você... A dúvida do telespectador, não existe um prazo pré-determinado. Então, você, dentro da sua administração comercial ou residencial, né, dentro da sua perspectiva do que você está pretendendo alocar, você tem que fazer a avaliação do tempo que você almeja usufruir daquele respectivo imóvel e, logicamente, tratar diretamente com o locador acerca desse detalhe. E disciplinar isso sempre em contrato. Sempre é recomendável fazer o contrato escrito para que possam os direitos e obrigações e todas as circunstâncias que envolvem aquele negócio imobiliário estarem bem delimitadas. O que a lei de locação prevê, na verdade, é que se superior a 10 anos, deve haver, na verdade, a vênia conjugal, a autorização da esposa, no caso do locador, para que torne o negócio mais seguro e esteja de acordo com o que prevê o artigo 3º. E a chamada 30 meses, vem aquela vantagem para o inquilino
e para o locador, para o inquilino, ele tem que ter aquele comprimento, que ele não pode ser incomodado, mas para o locador ele precisa de nenhuma justificativa, né, em 30 meses. As implicações diretas aí já para a ação de despejo, no caso. Mas isso aí a gente pode tratar nas outras, com certeza vão ser objeto de outras perguntas, a gente vai esmiuçar um pouco melhor. Doutor Rafael, muita gente já interagindo aqui, obrigado pela audiência, a Carla que está falando de Manaíra, o João que está nos assistindo em Patos, a Cleide que está nos assistindo no bairro de Tambaú, obrigado pela companhia, obrigado pelas perguntas e muita gente falando aqui de uma dúvida que se tem no contrato de locação e a Carmen, ela contou um caso dela parecido aqui com a pergunta que eu vou fazer, que a maioria das pessoas já passaram para mim. Pergunta o seguinte: se existe multa, existe penalidade para quem desocupa o inquilino, o locatário, para quem desocupa o imóvel antes do prazo terminar, porque às vezes a própria telespectadora conta aqui que realmente sofreu com a questão financeira e não aguentava mais pagar o aluguel. Mas muito obrigado, doutor Rafael, pela sua presença e um bom dia. Bom dia, Rômulo, bom dia, telespectadores, bom dia, equipe. É um prazer estar aqui nessa casa, que é a TV Tambaú. Sim, existe multa no caso em que os contratos forem por tempo determinado. Por que existe essa multa? O contrato, quando ele é por tempo determinado, existe uma expectativa por parte do locador de que ele seja cumprido. Então, no momento em que o locatário ele quebra esse contrato antes da hora, ele gera uma obrigatoriedade, uma quebra de expectativa que culmina em uma multa compensatória. Claro que essa multa pode ser, ela é variável, o valor varia de acordo com o contrato e ela pode ser discutida e acordada, inclusive reduzida extrajudicialmente, assim, em uma conversa amigável. Nesse sentido, quer contribuir, doutor Bruno? Queria sim, uma questão muito importante, porque a pergunta, lógico, foi direcionada para a questão do caso do locatário. Mas é importante deixar consignado aqui e exposto para todos que nos assistem, que o locador, isso é uma questão que eu já, não raras às vezes a gente encontra em contratos, o locador, antes de cumprido aquele prazo, ele não pode reaver o imóvel, né? Essa circunstância. O locatário, sim, existe essa prerrogativa dele, se ele não quiser mais usufruir do imóvel, ele pode devolver pagando a multa pactuada, proporcional ao tempo que resta do contrato, mas o locador, ele não pode reaver. Eu já vi contratos onde que existe a prerrogativa, né, doutor Rafael? Isso. Do locador solicitar o imóvel de volta ao locatário. E, na verdade, essa previsão não encontra guarida na Lei 8245 e, consequentemente, o locador não pode solicitar ou, contratualmente, exigir a devolução desse imóvel. A Nancy, que está nos assistindo aqui em Mangabeira, ela faz uma pergunta muito interessante. Ela diz que chegou a taxa de lixo, chegou o IPTU, e ela é inquilina já há 5 anos nesse imóvel que ela mora. E ela pergunta quem deve pagar a taxa do IPTU e a taxa de coleta de lixo. É ela que é a inquilina ou é o dono do imóvel? Perfeito. Artigo 22 da Lei da Locação. Obrigação tributária de impostos é do locador. Porém, o próprio artigo diz que isso pode ser disposto de forma contrária em contrato. Então, quando você for alugar um imóvel respectivo, você pode disciplinar com quem ficará essa obrigação tributária do IPTU e da TCR. Então, se você já tem um imóvel, um contrato vigente, verifique no seu contrato se existe a transferência dessa obrigatoriedade para você, locatário. Se não existir, nós nos socorremos da lei do artigo 22, que outorga essa responsabilidade ao locador. O Fábio, que está nos assistindo, doutor Rafael, em São José de Piranhas, muito obrigado, Fábio, pela audiência. Ele disse que o seguinte, alugou e deu 12 cheques. Aí pergunta, isso é uma modalidade de garantia? Quais são as modalidades de garantia locatícia que o locador pode cobrar? Ele está com essa dúvida. Fábio, existem 4 tipos de garantias no contrato de aluguel. A caução, a fiança, o seguro fiança locatício e a cessão de cotas de investimento financeiro.
A caução é esse valor que o locador exige do locatário que seja feito por depósito e ele está limitado a 3 aluguéis. A fiança é aquela situação na qual um terceiro ele vai se responsabilizar caso o locatário não assuma as suas obrigações. Então ele vai assumir com seu patrimônio por esse valor. No caso do seguro, é uma seguradora que vai basicamente ocupar esse papel do fiador. Então, ela vai pagar ao locador as obrigações cabíveis e depois vai cobrar do locatário extrajudicialmente, judicialmente. Por sua vez, a cessão de cotas é uma cessão de cotas no fundo de investimento que servirá de garantia para esse contrato. Então, o cheque não está em nenhum dos 4 elementos, então ele está aí sem garantia. Não é isso? Exato. Então, Bruno, muita gente interagindo aqui e as pessoas falam muito de pandemia aqui, estão interagindo, dizendo como é que fica a questão dos índices oficiais, os índices legais, que inclusive está para mudar aí no Congresso. Eu queria que o senhor falasse. Que podem ser colocados nos contratos de locação e que o senhor tem a dizer com essa pandemia? Perfeito. Veja só, a lei de locação, ela não fixa, não estipula, não determina o índice de correção dos contratos de locação. O que é usualmente utilizado é o IGPM, sendo que a discussão realmente veio à tona e é muito importante que seja esclarecido aqui, porque nos últimos anos, na verdade nos últimos meses, houve um aumento significativo do percentual do IGPM. E isso na verdade, acabou por refletir diretamente na inviabilidade financeira de muitos contratos de locação. Então, respondendo objetivamente, hoje não existe um índice oficial, porém tramita no Congresso Nacional, inclusive já foi determinado na semana passada em regime de urgência, né? O projeto de lei 1026, agora de 2021, que prevê, na verdade, está em discussão, a possibilidade de a alteração do contrato da lei de locação para limitar o índice de correção ao IPCA. Logicamente, também nesse mesmo projeto de lei, determina-se que as partes podem livremente convencionar outro índice desde que haja anuência expressa por parte do locatário. Mas hoje a gente não tem um índice oficial e por conta desse aumento significativo no IGPM, que era utilizado em larga escala na maioria dos contratos de locação, muitas demandas estão sendo ajuizadas, estão sendo postas à discussão do Poder Judiciário para revisar os contratos vigentes, né? Doutor Rafael, o Pedro Jorge, ele está nos assistindo no bairro de Formosa, Cabedelo, que é a Grande João Pessoa, e ele conta um caso que ele quer vender o imóvel que está alugado, que é dele, propriedade dele, ao irmão. Uma questão de necessidade, ele conta a história aqui que é longa. Ele pergunta o seguinte: se o proprietário pode vender durante a vigência do contrato e se pode, vendendo, repassar o aluguel com o inquilino, com os valores, para esse novo proprietário. O que é que o senhor tem a dizer ao Pedro Jorge? Pedro Jorge, nesse caso, é importante, antes de falar da questão da locação, falar do direito de preferência do locatário. Antes de qualquer coisa, você deve você deve notificar o locatário para que ele apresente uma manifestação de vontade de compra desse imóvel em até 30 dias. Caso ele não se manifeste ou não tenha interesse, você pode oferecer a terceiro, no caso, o seu irmão. O seu irmão, por sua vez, ele pode denunciar o contrato. Dentro da denúncia do contrato, o locatário ele terá 90 dias para sair do imóvel, ou a não ser que tenha uma previsão dentro desse contrato, que seja um contrato por tempo determinado, ele tenha uma cláusula de que mesmo em caso de alienação, venda, persista esse contrato e que esse contrato seja averbado junto à matrícula do imóvel. Mas, caso seja no interesse das partes, pode sim ser realizado o ajuste e continuar em face do locatário atual. Então, Bruno, a gente vai... Me permita, vai no intervalo, só uma complementação de fato. A gente já, em outras ocasiões, tratou sobre registros imobiliários, cartórios, etc. E aí eu reforço a importância disso. Muitas vezes você, principalmente nos contratos empresariais, onde tem um prazo mais elastecido, a importância de registrar de fato o contrato de locação na matrícula do imóvel, justamente para garantir
a preservação do seu negócio durante a vigência do prazo da locação. Perfeito. Entendeu? Então isso é importantíssimo. Nós vamos para o intervalo, mas já quero deixar um desafio. Muita gente falando assim que a União, os municípios, os estados, eles têm propriedade. Se eles podem alugar ou não podem, qual é o regime? Mas não explica agora não. Vamos a um rápido intervalo comercial. Não sai daí. Voltamos já já. O Mais Imperial Residência é o mais novo lançamento da Mais Construtora, com unidades a partir de R$ 199 mil e já está 50% vendido. Ele é para você que precisa da comodidade da cidade e não quer abrir mão de morar perto do mar. Além de sua localização privilegiada, próxima a supermercados, bancos, escolas e restaurantes, o Mais Imperial conta com uma superestrutura. São unidades de 2 ou 3 quartos, 1 ou 2 vagas de garagem, área gourmet rooftop, piscina com vista para o pôr do sol, academia e muito mais para você aproveitar com sua família. Eu convido e nós fazemos questão de receber você aqui no nosso plantão de vendas, localizado na rua Vereador Marcelo Lins de Mendonça, próximo ao supermercado do dia. O corretor de imóveis vive abrindo portas para a realização pessoal dos seus clientes. Mas quantas portas precisam ser abertas até que uma se abra para você, corretor? Valorize seu trabalho, corretor de imóveis. Negocie sua remuneração a partir da tabela referencial do Cresce. Só assim você garante que as portas não se fechem na sua profissão. Cresce Paraíba, sempre ao lado do corretor de imóveis. Essa é uma terra de nomes que inspiram. Porta do Sol. Lembra esse lazer ensolarado. Terra do artesanato. O cuidado artesanal com cada detalhe. Capital Verde. Nossos projetos paisagísticos. E João Pessoa, a realização do sonho de cada vez mais pessoas. E por falar em sonhos, vem aí Parque Texas, no Conjunto Esplanada. E os reservas Almagre e Areia Vermelha com vista para o mar de Intermares. Agora só falta um nome nessa história. O seu. Estamos de volta e agora vamos falar tudo e as novidades do Residencial Tix. Fica no bairro de Mangabeira e quem está aqui comigo é o corretor de imóveis, Bruno Ribeiro. Bom dia, Bruno. Bom dia, Romulo. Qual é a novidade que você traz da Zona Sul Imobiliária? A unidade de Mangabeira, Zona Sul Imobiliária, traz a novidade do Residencial Tix. Residencial bem localizado, no Mangabeira 8, próximo ao terminal de ônibus. Apartamento com 2 quartos, suíte, varanda, apartamento excelente acabamento, apartamento já pronto e avaliado. Basta você entrar em contato conosco para fazer uma simulação, quem sabe aprovar sua carta de crédito e já ir morar. Hoje são 5 unidades. Quais são os bairros e qual o telefone que a pessoa pode, nesse exato momento, ligar? E eu sei que a equipe de mais de 200 corretores já está à disposição aí. A Zona Sul Mangabeira, né, está com os telefones 98725-7744 e o 3045-7744. Estamos com a equipe de corretores prontos, aptos para lhe atender, tirar todas as suas dúvidas e fechar um bom negócio nesse Residencial Tix. Obrigado, Bruno. Até o próximo sábado. Se Deus permitir. Uma pausa agora na nossa conversa para te mostrar as melhores oportunidades para realizar o sonho da casa própria e você sair, claro, do aluguel. Bia Freire traz as condições e os detalhes das ofertas da 2BR Construtora e também da Zona Sul Imobiliária. Confira. A localização do Ocean é um atrativo à parte. Perto de tudo, na Argemiro de Figueiredo, perto de você.
Daniela, conta pra gente mais detalhes desse empreendimento. Bom dia. Oi, Bia. Ele é perfeito para você que quer investir. As parcelas cabem no seu bolso. A gente tem um plano de pagamento super confortável. Então, estamos pegando entrada de 10% e as parcelas ficam em torno de R$1.000. Então, corre para cá. Aqui na Algemiro de Figueiredo vai ter nosso stand de vendas. Vamos colocar aqui nosso telefone e nosso canal de contato para você falar com o nosso atendente. Localizado no Cristo, com elevador e espaço para toda a sua família. Quem conta mais pra gente sobre o Residencial Abrolhos é Elias. Bom dia. Bom dia, é isso mesmo, localizado no melhor do Cristo, Residencial Abrolhos, a partir de R$ 181.900, com toda a documentação paga pela construtora. Apartamento com piscina, salão de festas, academia, brinquedoteca, playground. Muito bacana, venha conferir nossa oferta e entrada facilitada. É uma obra garantida pelo Banco Caixa Econômica. Você compra agora e só vai pagar a primeira parcela quando receber as suas chaves. E aí a gente está com a equipe de plantão aguardando por vocês. Liga agora para o 3045 2020 e o 8700 2020, né? Que é o nosso plantão. Não perca tempo, já agende sua visita porque as unidades estão acabando. Está procurando fechar um negócio com segurança jurídica? Liga agora para 2BR Construtora e também para a Zona Sul Imobiliária. E a gente continua falando tudo sobre locação e administração de bens imóveis. Você, telespectador, já sabe, pode sim continuar participando aqui ao vivo e encaminhando as suas perguntas através de mensagem de WhatsApp. Anota o nosso número 998542857. Obrigado pela audiência e participação. Eu deixei aqui várias perguntas, doutor Bruno, sobre a questão dos municípios, os estados e a União, eles são proprietários de imóveis. E nessa relação de locação, eles como dono, o senhor falou aí na Lei 8.245/91, é uma lei que fala sobre a regulação de imóveis urbanos, né, em todo o Brasil. É essa lei que quem quer alugar, quem quer fazer uma operação, quem quer fazer qualquer transação com imóveis do Estado, do município ou da União, o que é que o senhor pode dizer para quem está nos assistindo? Perfeito. De forma bem objetiva, a própria Lei 8245/91, ela excepcionou as questões envolvendo contrato de locação dos imóveis da União, dos estados e do município. Ou seja, quando a gente está tratando de locação de imóveis desses entes públicos, a gente não fala na Lei 8245, na Lei de Locação. A gente tem que também fazer uma distinção quando eles são locadores ou quando eles são locatários. Na hipótese deles serem locadores de imóveis, a gente vai se utilizar, na verdade, da Lei 8666, que disciplina os contratos públicos na seara federal. Também são utilizadas a legislação pelos estados, pelo município. E nas hipóteses também em que eles sejam locatários, ou seja, que eu particular, tenho um imóvel e a administração, a Fazenda Pública Nacional, Estadual, Municipal, pretende locar o imóvel de um particular, na verdade vai ser regido pelo Código Civil e excepcionalmente, quando for se tratar de um contrato público, da Lei de Licitação, da Lei 8666. A Janete, ela conta uma história que faz 10 anos que estava, né, casada, e nesse período de pandemia ela se divorciou. Ela conta a história aqui que ficou ela e os filhos no imóvel e está uma confusão com o locador. Ela pergunta, caso de divórcio, ela permanecendo lá no imóvel, ela pode, que o contrato ela diz que estava em nome do ex-marido dela. O que é que o senhor pode orientar quando acontece com quem está nos assistindo esses casos de divórcio, de morte ou qualquer outra deslinde do casamento, né? E a família fica lá no imóvel. O locador ele pode repactuar o imóvel, a locação com quem ficou, não pode, tem que desocupar, tem prazo. O que é que o senhor diz, doutor Rafael? Janete, bom dia. Nesse caso, o contrato ele passa automaticamente para a sua titularidade. Claro que você pode formalizar e é indicado que você notifique o locador e eventual fiador, caso exista,
em relação a esse divórcio e essa transferência de titularidade para evitar eventuais sanções jurídicas, eventuais consequências relacionadas ao contrato. E ela ainda pergunta o seguinte, ela disse que tem um primo dela que está morando com ela, que, aproveitando, ela acabou de dizer, eu atualizei, ela ainda pergunta ao senhor, nesse mesmo sentido, que agora ela disse que entendeu, que ela tem um primo que tem uma casa vizinha, que tem um contrato de 1 ano. E já faz 2 meses que ele está lá no imóvel e não houve renovação contratual escrita. Se isso é legal, se ele está seguro, que ele diz que com essa pandemia o dono não está com medo até de sair de casa. Então, o que é que o senhor orienta? E se esse contrato ele continua vigente, se pode ser reajustado, porque ele está lá no imóvel. A renovação, nesse caso, também vai ser automática, mas ressaltando que sempre é interessante entrar em contato e formalizar apenas por uma questão formal. Ele vira um contrato por tempo indeterminado, por enquanto, até fazer um novo contrato? Não, ele se renova anualmente. Ele se renova com as mesmas condições, com as mesmas cláusulas. Mas pode ter reajuste ou não pode? Já que é um contrato que, quando geralmente a pessoa renova, ele tem um índice ou não, repactua. Então, por exemplo, ele está dizendo aqui, insistentemente, que se é legal, ele está lá. E o senhor já falou da legalidade que é. Agora, pode ser reajustado ou as cláusulas que estavam no contrato primitivo, porque foi reajustado por tempo indeterminado, não tem determinação agora, né? Como é que fica isso aí? Se houver uma cláusula de reajuste anual, então ela vai ser aplicada, claro, nesse caso. Mas caso o locatário tenha alguma dificuldade, ele esteja passando, porque nós estamos vivendo um período de pandemia, um período de dificuldade, ele pode entrar em contato com o locador e tentar renegociar. Tanto que é algo que está acontecendo de forma muito recorrente nos contratos que estão vencendo durante esse período de pandemia. Muitos locatários estão procurando os locadores e estão ajustando que se mantenham os termos de 2020 ou do contrato anterior. Muito bem. Muita gente aqui com dúvidas, passou essa pandemia, vai voltar com muita força esse mercado, que é todo mundo perguntando aqui, o mercado de temporada. Então, as perguntas que mais caracterizaram aqui, eles perguntam quais são as características de uma locação de temporada. É diferente das demais? Tem algum critério? O que é que o senhor tem a dizer? Perfeito. A própria lei de locação, ela capitula os dispositivos específicos que tratam sobre o contrato de temporada. E qual a principal característica do contrato por temporada? É que ele tem uma limitação temporal de até 90 dias. Então, todo e qualquer imóvel que você previamente já deseja locar e que você já tem um prazo pré-estabelecido que seja inferior a 90 dias, você pode sim, estaria enquadrado na situação de um contrato por temporada. E outra característica principal desse tipo de contrato é que pode o locador exigir antecipadamente todo o valor devido referente daquele contrato. Logicamente pode ser disciplinado outras situações, mas especificamente quanto ao valor pode ser exigido a antecipação. Caso que não pode no contrato convencional, não é isso? Isso, exatamente. A situação justamente inversa é do contrato ordinário, do contrato normal que não seja por temporada. Então não é dada o direito, ou seja, é vedado a exigência do pagamento antecipado do valor da locação. Muita gente aqui com dúvidas de uma nova modalidade que chegou e que virou um nicho de mercado da construção civil e do mercado imobiliário, que é a multipropriedade, doutor Rafael. E as pessoas querem saber como funciona a locação da multipropriedade. Se eu quiser dar ao telespectador dar uma lembrada do que é a multipropriedade, é ótimo. E também como fica essa locação, já que a multipropriedade é uma divisão de muita gente. Perfeito. Inicialmente é necessário esclarecer que a multipropriedade ela é um conceito no qual várias pessoas, vários sujeitos, eles vão exercer a propriedade sobre um determinado bem. Por exemplo, imagine um imóvel, um apartamento, no qual eu, Dr. Bruno e Rômulo, somos multiproprietários desse apartamento com cotas iguais. Nós temos o percentual do apartamento igual. Então, nós vamos utilizar de forma igualitária, ou seja, eu utilizarei durante um ano que tem 12 meses, eu utilizarei durante 4 meses, Dr. Bruno durante 4 meses e
Dr. Rômulo durante 4 meses. Dentro desse período é possível, sim, que eu faça um contrato de aluguel e que seja realizado durante esses 4 meses. Caso exista um acordo entre os 3, é possível, sim, que exista essa alocação por um tempo maior. Porque, na verdade, então, em tese, ele vai ser, como o Dr. Bruno disse que o contrato de temporada não pode ultrapassar 90 dias, esses 4 meses, em tese, também se transforma como fosse um contrato temporário. E, às vezes, é um pouco complexo, né? Porque tem que desocupar e tal, e se ficar, já entra na seara do quião do direito do outro multiproprietário. Isso. É meio complexo, né, doutor Rafael? Me permite também uma complementação, doutor Rafael. E, justamente, quando você, na condição de proprietário de uma cota, de um imóvel em regime de multipropriedade, você pode livremente dispor daquele seu imóvel no tempo respectivo a que você tiver direito. Então, no exemplo, o doutor Rafael citou agora uma divisão exemplificativamente de um imóvel por 3 pessoas, mas geralmente a multipropriedade é uma divisão bem maior. Cabe então, até 52 pessoas. Isso. Então, as cotas também de tempo de fruição daquele imóvel são bem reduzidas. Então, nas cotas em que você for o titular, na sua cota respectiva, você, quanto locador, você pode dispor livremente, desde que respeitada aquela sua cota. E como bem frisou o doutor Rafael, se o locatário pretender uma extensão desse direito, na verdade, aí vai ter que envolver também os outros multiproprietários. A gente vai para um novo intervalo, mas muita gente aqui querendo saber a legalidade, doutor Bruno, vá pensando aí, desses aplicativos de locação tipo Airbnb e outros. Perfeito. Não responda agora não, você que está nos assistindo, vamos para mais um intervalo e a gente retorna daqui a pouquinho para continuar esse belíssimo bate-papo sobre locação e administração do imóvel. Só são 2 minutinhos, voltamos já já, fica aí. Clássicos, goleadas, emoções e agora começa a corrida para a decisão. O tricolor da Boa Terra quer manter a sequência e chegar na semifinal. Galo da Pajuçara sonha com o título inédito. Bahia e CRB, quartas de final. Sábado, dia 17, às 3h45 da tarde. Copa do Nordeste, a Copa dos Clássicos é aqui. Copa do Nordeste. Oferecimento PagBank, o banco completo e grátis. Baixe já o Super App. Clearman, acaba de vez com a caspa. Devassa, é puro malte, é tropical. Aposte com o melhor, aposte com betsul.com. O açaí bate um bolão em preços baixos, o atacadista oficial da Copa do Nordeste. Sorriso. O jeito refrescante de ser brasileiro. A hora de escolher seu medicamento, peça EMS. Sua saúde merece. E Carvão Santa Fé, nos melhores churrascos da cidade. O que a gente quer é um cantinho pra morar, um lugar pra se viver, um lugar pra sossegar. Sem complicação nem burocracia, inovando na qualidade. Zona Sul Imobiliária já chegou nessa cidade. Se for alugar, Zona Sul. E se for comprar, Zona Sul. Mas se for... Zona Sul, Bessa, Bancários, Geisel e Valentina. Zona Sul Imobiliária. Viva no Bessa, a poucos metros do mar e perto de tudo que você precisa. Ocean Home Service, ideal para quem valoriza o conforto e a funcionalidade. O Ocean tem restaurante, academia, lavanderia, espaço gourmet e piscina. Apartamentos Garden, com jacuzzi. Ocean Home Service, mais um empreendimento da construtora 2BR. Vendas 83 98753 4272.
Pensou em sair do aluguel? Pensou na Jampa, a imobiliária que mais ajuda as pessoas no sonho da casa própria. Aqui, sua carta de crédito analisada na hora. Entrada zero, toda a documentação inclusa, primeira parcela, só daqui a 6 meses. Porque com sonhos não se brinca. Fita Jampa! Tambaú Imóveis e Negócios está de volta e hoje no quadro Momento Econômico vamos conversar com a agente de investimento Cristina Tala, que vai dar uma dica. Ela é da Fato Capital e essa dica de hoje é sobre a renda fixa e inflação. Veja essa novidade. Olá, muito bom dia. Estou eu aqui de novo, Cristina Tala, da Fato Capital. Na semana passada, falamos sobre carteiras de ações dividendos e como elas são relevantes quando você pensa em reserva de aposentadoria. Hoje vamos falar da renda fixa e inflação. E por que ela é tão interessante? Porque, como o próprio nome diz, ela é atualizada pela inflação. Então, ela garante o seu poder de compra ao longo do tempo, independente das oscilações que estejam acontecendo no mercado. Esse tipo de papel, além da correção da inflação, te paga também uma taxa pré-fixada. Essa taxa pré-fixada, ela vai variar de acordo com o prazo do papel e o rating dele calculado pelo mercado. Existem várias opções para investir em renda fixa e inflação. Nós temos os CRIs, CRAs, LCAs, CDBs bancários, debêntures e principalmente os títulos públicos. Dependendo do ativo, eles ainda têm a proteção do Fundo Garantidor de Crédito, que protege o comprador contra uma possível quebra do emissor até um limite de 250 mil por instituição financeira e 1 milhão por CPF. Nos próximos programas, vamos continuar falando sobre diversificação, cenário macro e outros temas relevantes. Mas meu principal recado para você é: nunca é cedo demais para começar a investir. Procure um especialista, um assessor de investimentos, uma pessoa que tenha conhecimento e isenção para te orientar. Muitas vezes, por comodismos, acabamos deixando os nossos investimentos em poupança, fundos de grandes bancos que cobram altas taxas de administração e que têm uma performance muito aquém daquilo que seria desejado. Isso pode influenciar diretamente na sua reserva de futuro. Venha conversar conosco e saber o que um assessor de investimentos pode fazer por você e por seu futuro. Invista no seu futuro hoje. Fato. Continuamos aqui nosso bate-papo sobre locação e administração de bens imóveis e você, telespectador, pode continuar assim participando aqui ao vivo, mas apenas mandando mensagem de WhatsApp. Eu não posso atender sua ligação, mas o nosso número, anota aí novamente, 998542857. Obrigado pela sua grande audiência. Então, Bruno, muita gente aqui, só foi a gente deixar de um intervalo para o outro uma deixa. Aplicativos de locação de imóveis, seja comercial, industrial, residencial. É seguro? É legal? O que é que o senhor pode dizer a quem tem esse tipo, né, de relação e para quem está pretendendo fazer essa relação? Diga aí essas características, né, novas do mercado. Né? Perfeito. Veja só, antes de mais nada, eu vou registrar aqui que eu sou um verdadeiro entusiasta dessas novas tecnologias e creio que realmente é um caminho sem volta. Na verdade, a sociedade, de acordo com as relações sociais que vão surgindo, na verdade, e o legislativo tem que se amoldar a essas novas tendências. E essa tendência, na verdade, já é uma realidade. Então, quando a gente trata de aplicativos que regem, que disponibilizam temporadas, é legal sim. Hoje em dia não há nenhuma vedação específica a esse respeito. O que há, na verdade, eu acho muito importante aqui a pergunta, inclusive está pautado para a próxima semana, para o dia 20, é uma decisão, inclusive do STJ, que está pendente de definição por parte do colegiado, quanto à possibilidade da convenção de condomínio impedir, através do disciplinamento da convenção de condomínio, que sejam locados imóveis no respectivo, na respectiva edificação, no respectivo condomínio, vedar a locação
por aplicativo. Então, esse é um tema de grande discussão. Esse é um tema que, na verdade, é bastante espinhoso, porque envolve também, a partir do momento que você, consumidor, entra na rede mundial de computadores e procura um imóvel, essas plataformas, na verdade, nada mais são do que grandes prateleiras de imóveis, onde é uma relação que torna-se um pouco híbrida, porque vai haver uma intermediação de um aplicativo, de um software, mas que, na verdade, você busca um contrato de locação com o locador. Então, se você me perguntar hoje qual é a relação que existe entre você, locador, você que se utiliza dessa ferramenta com aquele imóvel, é uma relação meio híbrida, porque ao passo que você tem um intermediador que é uma plataforma, também tem do outro lado, na ponta, tem um locador. Então, tem um contrato de locação, porém, pelo fato de desse terceiro intermediador estar angariando financeiramente fundos por aquela intermediação, existe também uma relação de direito do consumidor que pode ser, sim, confundida e aplicada de forma supletiva a esse contrato de locação. Bem, muita gente aqui, doutor Rafael, que mora em apartamento, não é pouca gente não, perguntando algo seguinte: essa pandemia teve o aumento e muitas taxas extraordinárias. E os inquilinos aqui, e são vários e de vários municípios, perguntando aqui, são telespectadores que estão nos assistindo, e pergunta aí ao doutor Rafael, se o pagamento da taxa extraordinária do condomínio é de responsabilidade do inquilino ou do locador? E como funciona isso? Então, a lei dispõe que as taxas extraordinárias, elas são de responsabilidade do locador, enquanto as taxas ordinárias são do locatário, salvo uma eventual disposição em contrário. Agora, então é o seguinte, a lei diz que é do dono do imóvel, do proprietário. Se tiver no contrato, o inquilino tem que pagar. E caso, eu estou dizendo porque eles já fizeram essa segunda pergunta com a sua resposta. Caso o inquilino não colocou no contrato, mas está apertado, pandemia chegou, desempregado, ele não pague. Quem vai responder junto ao condomínio? Quem responde junto ao condomínio é o proprietário do imóvel. Claro que existe o direito de regressão. De regressão. Né? Que é exatamente, ele tem que pagar, é como o IPTU que foi falado, né? Claro. Tem que pagar, que está no nome dele, a execução vai para cima dele, mas ele vai ter que entrar com a ação de despejo, primeiro por descumprimento contratual e depois, né, doutor Rafael, a questão de tentar receber, né? Perfeito. E lembrando que dívida de condomínio é uma obrigação do próprio terreno, onde o próprio imóvel pode responder por aquela dívida. Então, quando a gente trata de dívida de condomínio, é bom que corra-se atrás para saldá-la. Exato. Doutor Bruno, eu quero mandar um abraço aqui para a Helena, para o Iago, para a Júlia, para a dona Francisca, estão nos assistindo aí no bairro Aeroclube, no bairro do Bessa, também para a Rosiane Russo, que está nos assistindo lá ligadinha. Ela disse que toma café da manhã assistindo ali no centro da cidade o Tambaú Imóvel. Obrigado, Rosiane, e a todos que estão interagindo aqui. E as pessoas estão perguntando algo que é interessante, isso e até aconteceu no meu prédio. As benfeitorias, elas dão um exemplo aqui das necessárias e das úteis, que são dois tipos de benfeitoria que o inquilino, às vezes, tem que fazer. Mas a pergunta que não quer calar, que muita gente está fazendo, é o seguinte, que às vezes o proprietário, por conta dessa pandemia, não está com condições de fazer. E ele pergunta aqui, todos, se o inquilino pode fazer mesmo sem autorização do proprietário as benfeitorias que aqui eles dão como exemplo, necessárias e úteis. Certo. Vamos lá. Primeira circunstância, a lei de locação possibilita que as partes convencionem livremente como vai se dar a inclusão ou a contratação
ou a incorporação dessas benfeitorias. Mas antes da resposta, para poder complementar de fato a pergunta da telespectadora, a gente precisa fazer a distinção do que são as benfeitorias úteis, necessárias e voluptuárias. A gente se utiliza dos conceitos aqui do Código Civil para esse esclarecimento, né? O que são as benfeitorias necessárias? São aquelas benfeitorias, aquelas obras que são necessárias à conservação do imóvel, ou seja, você tem um imóvel e agora, pelos períodos de chuva que está se iniciando, o muro está prestes a cair, você tem que fazer um reparo urgente, você tem que fazer uma contenção, você tem que fazer alguma coisa, uma goteira que está no seu telhado, você tem que fazer retelhar ou uma manta na superfície. Então, tudo isso são benfeitorias necessárias, que dizem respeito à conservação do imóvel. Já as benfeitorias úteis são aquelas que agregam valor ao imóvel. Vou dar aqui um exemplo. Você tem uma casa e você pretende fazer uma piscina, você pretende fazer um gazebo de uma churrasqueira, então aquilo ali vai agregar valor imóvel financeiro ao imóvel, são benfeitorias consideradas como úteis. E benfeitorias voluptuárias são aquelas de mero deleite, são aquelas benfeitorias simples, é um piso já existente que você quer colocar, um porcelanato bonito, um piso de granito, enfim, o que quer que seja. São situações em que são só para agregar aquele satisfação inicial do proprietário do imóvel. Então, feitas as distinções do que realmente viriam a ser benfeitorias, a gente tem a situação, você locatário, tem uma benfeitoria necessária, você pode fazer, você deve fazer, mesmo sem autorização do locador. E aquela benfeitoria que você fez, inclusive, dá direito a você a ser indenizado e dá direito também a você reter o imóvel para que o locador lhe ressaça daquele patrimônio, daquele valor que você despendeu para aquela situação. Já quanto às benfeitorias úteis, né, exige sim a autorização do locador para que você possa, posteriormente, requerer a indenização e, consequentemente, fazer a retenção. Se não tiver a autorização do locador para isso, na verdade, você não vai ter o direito à retenção. Doutor Rafael, muita gente aqui dizendo o seguinte: estamos no período da segunda onda da Covid-19 e com cepas aí violentas, que essa segunda onda veio com muito falecimento e é uma coisa assim que está assustando. Mas o que o pessoal está aqui debatendo comigo, e até travou aqui meu iPad, é se existe, porque na primeira onda teve benefício, o legislador, o governo federal, o governo municipais e estaduais deram alguns benefícios a quem tinha locação. E hoje, tem algum, nessa segunda onda, tem algum benefício? Vou dar eles estão dando um exemplo seguinte, que teve o auxílio que foi 600, agora variou, diminuiu, mas pelo menos teve. Foi reeditada alguma lei? Existe algum benefício estadual, municipal, para quem é locatário nesse período de dificuldade da segunda onda? Rômulo, nesse período de segunda onda de pandemia, em que é necessário isolamento, muitas pessoas tiveram, de fato, uma redução das suas rendas, né? Então, diversos contratos precisam e precisaram ser rediscutidos. Nesse contexto, a palavra de ordem é diálogo. Então, cabe ao locador e ao locatário dialogarem entre si e chegarem a um consenso, porque essa questão, quando ela é judicializada, ela demora um pouco mais, gera mais desgaste. Então, nesse contexto, o que é mais válido é um bom diálogo, bom senso, sentar, ajustar cláusulas, até suspender o contrato se for necessário durante um período. Por exemplo, contratos de imóveis que são para fins comerciais. Durante o período do lockdown, alguns locadores estão suspendendo os contratos para evitar que... Porque é uma relação mútua. Não existe movimento, está fechado, né, às vezes. Isso. E causa até a inviabilidade até do negócio. Isso. Se inviabilizar o negócio, termina sendo pior para o locador, porque ele perde todo o contrato nessa relação. Ele perde o locatário. Então,
deve prevalecer o bom senso nesse caso e aí entra o papel de um bom advogado para ajustar, para transformar essa relação em uma relação menos pessoal e que possam ser ajustadas todas as cláusulas, todo esse eventual aditamento que consta no contrato. A gente vai para o intervalo, mas eu estou com a telespectadora que está nos assistindo no hotel em Tambaú, a Marina Sena, ela disse que é do Rio, e ela faz uma pergunta interessante sobre o falecimento de fiador de contrato, o que é que pode ser feito. Mas não responda não, Marina, aguarde um pouquinho que a gente vai para o giro de oferta e nos melhores bairros de João Pessoa tem um imóvel esperando por você. Confira os empreendimentos da construtora Litoral e também da construtora Aliança. Veja. É para toda a família. O Vert House possui 3 tipos de tipologia e André Rocha vai comentar um pouco mais sobre uma delas. Bom dia, Bia. Isso mesmo, eu vou falar hoje sobre o apartamento de 3 quartos. Os apartamentos de 3 quartos, eles variam de 73 a 78 metros quadrados. 3 quartos sendo um suíte, sala estar, jantar, cozinha, área de serviço, varanda gourmet com um ponto de gás e 2 vagas de garagem. Venha conhecer mais sobre o nosso empreendimento. Você vai se surpreender. Diretamente do decorado para você ficar com o gostinho de morar maravilhosamente bem no altiplano. Pedro, conta pra gente um pouco mais das mansões Wellington Barreto. Bom dia. Bom dia. O Wellington Barreto ele entra na categoria de mansões, empreendimento de alto padrão que a Aliança construiu aqui no bairro do Altiplano. Ele conta com uma área de lazer completa e ele proporciona uma vista definitiva da Ponta dos Seixas ao Porto de Cabedelo. Temos apartamentos de 414 metros quadrados que você pode montar do seu jeito. E se você quiser se inspirar, venha conhecer o nosso apartamento decorado. Para mais informações, entre em contato com os nossos canais de atendimento. Gostaram dos empreendimentos, né? Então, não perde a oportunidade. Liga agora. Os corretores de imóveis estão sempre à sua disposição, esperando sua ligação. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Não troca de canal, hein? Voltamos já já. O futuro reserva momentos surpreendentes para quem busca viver bem. O Vert House não é apenas um empreendimento. É um acontecimento à parte no Jardim Oceania, área mais nobre do Bessa. Um lançamento da construtora Litoral, com o que há de mais moderno, a 250 metros do mar e a poucos passos de tudo que você precisa. Viva o novo, o moderno. Viva o que te move no Vert House. O que é viver bem? Para uns é razão, para outros, emoção pura. Para nós, é fazer a sua vida melhor. Unimos arquitetura, design e tecnologia para ser seu lar, seu trabalho, sua inspiração. Uma história que já realizou o sonho de muitas famílias, colocando a Aliança entre as maiores do Nordeste e uma das 100 maiores do Brasil no ranking do ITC. Aliança. Aqui eu vivo melhor. Eu, Éder da Jampa e minha equipe temos mostrado para várias pessoas que elas podem, que elas conseguem realizar o tão almejado sonho da casa própria. Aqui na Fábrica de Sonhos da Jampa Imobiliária, você e sua família é tratado da forma que vocês merecem, porque com sonhos não se brinca. Vem pra Jampa! Avaliação de imóveis? É óbvio, só com corretor de imóveis. É a coisa mais lógica do mundo. Os corretores de imóveis são profissionais técnicos que seguem as normas da BNT, conhecem o mercado e sabem o real valor dos imóveis. Além do mais, a Justiça já decidiu. Corretor de imóveis tem competência legal para fazer a avaliação de imóveis. O resto, meus amigos, é só retórica. Sistema Cofesse Cresce.
saudades? Estou de volta e o Tambaú Imóveis e Negócios vai falar hoje no quadro Momento Imobiliário com o jornalista Carlos Kleina. Ele dá uma dica importante sobre a transformação digital no mercado imobiliário. Acompanhe. Olá, corretoras e corretores de imóveis. A transformação digital imposta pela pandemia ao setor imobiliário está modificando também tradicionais recursos que eram utilizados nos lançamentos, acelerando o uso da tecnologia para realizar negócios. E é uma tendência que veio para ficar. Há construtoras substituindo o apartamento decorado por espaços para imersão virtual nos estandes de venda. Com horário marcado, o cliente e sua família acessam o projeto com óculos de realidade virtual. Obtêm informações e experiências em 3D, entre elas onde o sol irá incidir dentro do imóvel, a vista das janelas e a distância da área de lazer. Você deve estar ligado em soluções tecnológicas para as soluções de seus negócios imobiliários. É isso. Saúde, sucesso e até a semana que vem. Belíssima dica aí do Momento Imobiliário. E o Cresce Paraíba, semana que vem, você corretor de imóveis, empresas imobiliárias, vai trazer uma novidade especial para você e gratuita. Aguarde. Agora a gente continua a nossa conversa sobre locação e administração de bens imóveis. Estamos aqui com dois especialistas, Dr. Bruno e Dr. Rafael. E para você que quer participar aqui ao vivo, manda para a gente a mensagem no WhatsApp 998542857. Doutor Bruno, muita gente querendo saber. A nossa telespectadora do Rio de Janeiro, que está nos assistindo, ela conta que houve um problema no seu imóvel e que o fiador morreu, faleceu. Como fazer? E eu acrescento a pergunta dela. Caso esse fiador venha a falecer nesse período de vigência, que é uma das modalidades que o doutor Rafael falou aqui. Fiador, pessoa física, pode ser pessoa jurídica. Então, o que é que acontece? O locador fica desprotegido? Tem alguma solução? O que é que o senhor pode dizer, principalmente a telespectadora que está aqui na Paraíba, curtindo a praia, mas antes de ir para a praia, está assistindo a gente? Perfeito. Vamos lá, a nossa visitante, aí, nossa turista. Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Primeiramente, João Pessoa lhe recebe de braços abertos, né, nossas praias, nossas belezas naturais. Mas vamos lá. Como o doutor Rafael havia tratado anteriormente, a fiança é uma modalidade de garantia. Então, você, locador, quando deseja locar seu imóvel, pretende que você tenha um mínimo de confiança que aquela relação vai dar certo. E, consequentemente, caso não dê certo, você tem que ter elementos adicionais para poder reaver o suposto valor devido, o valor da locação, indenizações e tudo aquilo que está previsto no contrato. Então, a partir do momento que o fiador, que é quem está garantindo aquele contrato de locação, ele falece, você, locador, tem o direito de exigir do locatário que seja colocado outro fiador, que ele indique outro fiador ou que indique outro tipo de garantia, ou seja, pode utilizar a partir da caução, pode utilizar ao seguro fiança, a cessão das cotas de investimento e qualquer daquelas modalidades previstas no artigo 47. O que você não pode é ficar sem a devida cobertura, porque isso é uma modalidade que está prevista na lei e que tem a previsão no contrato nessa situação em que a nossa colega carioca relatou. O Edival, que está nos assistindo em Cajazeira, obrigado, Edival, pela sua audiência. Ele pergunta o seguinte, ele conta um caso que aconteceu, né? Mas a pergunta em si diz exatamente o que fala o caso dele, que a locação convencional, que é a locação que a gente falou não de temporada, se ela pode, o locador, cobrar antecipadamente o aluguel. Que ele conta aqui que houve um caso parecido e ele ficou com muitas dúvidas, se pode ou se não pode, uma locação convencional, urbana, fazer a cobrança do aluguel antes de você morar.
Não pode realizar a cobrança antecipada dos aluguéis em contratos convencionais, claro. Em contratos por temporada, sim, e também em contratos nos quais não tem aquelas garantias que foram citadas anteriormente. Muita gente agora intervindo aqui sobre a pandemia e muita gente pegando a deixa que vocês dois já deram aqui uma aula sobre a questão de repactuar, principalmente para quem tem comércio. E tem uma pergunta aqui muito interessante do Fábio, que ele mora aqui em João Pessoa, ele não diz o bairro, como ficam as locações, né, comerciais? O locatário, ele terá direito à renovação do contrato? Quais as situações que ele tem ou não tem direito à renovação? O contrato geralmente comercial, ele tem um prazo mais extenso, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos. Acabou esse prazo, ele tem o direito, aquele comércio dele está bem assistido, está bem potencializado, aí a pessoa vai lá e pede. É assim que funciona para as locações comerciais? Perfeito, vamos lá. A gente está tratando, o tema é ação renovatória. Então, você, locatário, saiba que você tendo um contrato escrito, um contrato com prazo determinado, você tendo um contrato que já tem uma vigência de 5 anos e que nos últimos 3 anos você desenvolve a mesma atividade empresarial, então saiba que você, quando ao término desse período, se o locador quiser o imóvel de volta, você tem o direito de ingressar com a ação renovatória para postergar o prazo da locação pelo prazo anteriormente contratado. Ou seja, você que tem um comércio, certo? Tem um prazo de 5 anos, um contrato escrito, um contrato com prazo determinado de 5 anos. Antes do término dos 5 anos e que você desenvolve a mesma atividade empresarial, então antes do prazo se encerrar, você tem o direito a ajuizar uma ação chamada ação renovatória, de renovar esse contrato por mais 5 anos, porque o legislador visa a preservação do fundo de comércio. Você passa a desenvolver um determinado comércio naquele local, cria o seu nome, como é popularmente conhecido, passa todas as suas mídias, inclusive hoje em dia as mídias sociais, vinculadas a um determinado endereço. Então toda a universalidade de consumidores, de clientes de sua parte, passam a saber que aquele é o seu local. Então o legislador, ciente dessa circunstância, outorgou a possibilidade do locatário renovar compulsoriamente esse contrato para que preserve um pouco mais esse contrato. Muita gente interagindo aqui, doutor Rafael, e uma telespectadora de Patos, ela não quer dizer o nome por uma questão pessoal, ela tem ela é lojista no shopping da cidade de Patos, ela diz. E ela pergunta como ficam as locações de shopping center nesse período da segunda onda, porque diz que nesse negócio de fechar shopping tudo, a coisa não está fácil. E principalmente ela diz aqui, segundo ela, que lá no de Patos está pior do que o de João Pessoa. Primeiramente, um abraço para a cidade de Patos. Gostaria de pontuar aqui. É preciso que lojistas e shoppings tenham a consciência que eles são parceiros nesse momento. É um momento de crise, é um momento de dificuldade, é um momento de restrição, um momento de redução de circulação e de lockdown, muitas vezes, que está afetando tanto o negócio do shopping como o negócio dos lojistas. Então, novamente, é um momento de ter diálogo, um momento de ter bom senso, um momento que sejam aplicadas medidas até extra questão imobiliária, questões como a redução do valor do estacionamento, a questão que atrai o público e em relação, agora de forma mais focada na questão imobiliária, que sejam acordados entre as partes revisão de cláusulas que possam ser mais favoráveis e que possam viabilizar tanto o negócio do shopping como o negócio do lojista, porque esse é um momento de parceria, não um momento de cisão. Caso não queiram tratar de uma forma pessoal, podem contratar um advogado, que aí existe uma impessoalidade maior, existe um maior conhecimento da lei, inclusive, para que sejam fixadas e que possam ser feitas as necessárias alterações no contrato. Agora, sempre, lembrando, é cabível uma ação revisional. A
Penélope, ela está falando aqui de Manaíra. Ela diz: pergunta ao doutor Bruno sobre a revisão judicial de locação de aluguel e quais os critérios e como ela pode ser requerida, porque ela está dizendo, como proprietária, que tem alguns imóveis alugados e tem dificuldade em, às vezes, que o índice às vezes transforma o valor do aluguel abaixo do mercado. Então ela pergunta sobre a revisão judicial, se tem tempo, se não tem, como é que o senhor pode falar para a Penélope? Perfeito. Penélope, satisfação poder esclarecer essa dúvida sua, na verdade não só sua, como de várias pessoas. Inicialmente é importante deixar claro que a própria lei de locação, no artigo 19, ele prevê a possibilidade da ação revisional do valor da locação. E essa prerrogativa prevista na lei de locação tanto é atribuída ao locador quanto ao locatário. Então você, Penélope, se acha que tem um imóvel que está locado, você na condição de locadora, e acha que esse valor da locação está defasado, você sim, depois de 3 anos do contrato da vigência desse aluguel, você pode ajuizar uma ação revisional, onde você vai demonstrar, através de, geralmente, especialistas, laudo técnico de avaliadores, corretores, avaliadores especializados, você vai demonstrar que aquele valor que você está praticando naquele contrato está muito defasado em 10, 15, 20, 30, 50%, 100%, e de forma tal que o juiz, ao analisar aquela circunstância, inclusive pode até fixar preliminarmente um valor, arbitrar um valor respectivo de compensação daquela locação. Logicamente, tem que sim procurar um advogado especialista que detenha conhecimento, assim como está municiada também de documentos para mostrar o efetivo valor devido àquele imóvel. Então, Rafael, muita gente interagindo aqui, a gente vai para um giro de oferta, mas as pessoas aqui com muita dúvida do que o senhor já falou nos contratos por conta do fechamento, isolamento social, se esse tipo de ação que está normal, que o senhor explicasse um pouquinho mais sobre a suspensão do contrato nesse período e como se pode dar administrativamente ou judicial. Mas não vamos responder não, vamos deixar as perguntas do telespectador para o próximo bloco. E para você que quer sair do aluguel, tem sim um cantinho especial te esperando. Veja as oportunidades da FK Imóveis e também da Jampa Imobiliária. A nossa Bia Freire mostra todos os detalhes. Lançamento do Bloco D do Belize Residence Club, porque se é para realizar, é com a FK. Priscila, bom dia. Bom dia, Bia. Bom dia, você da telinha. E o Belize Residence Club foi sucesso de vendas, que agora estamos lançando o Bloco D por apenas R$ 122.900, parcelas em média de R$ 550. E com o cashback FK Imóveis, você ainda vai ter o valor de uma parcela em dinheiro no ato da assinatura do seu contrato. Sensacional, né? Então você que ainda não comprou seu imóvel, corre e aproveita e adquire já o seu apartamento, que tem 2 quartos e uma suíte, varanda e uma sala para 2 ambientes, área de lazer completa com piscina, churrasqueira, salão de festas, a academia toda equipada. Então corre e aproveita, entre em contato conosco no 98677-2008. A sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. O empreendimento Vila Mariana é completo e especial para você que quer sair do aluguel. Éder, bom dia. Bom dia, Bia. Bom dia a todos que nos assistem. O residencial Vila Mariana fica aqui no Gás, uma excelente localização. É um empreendimento para você morar bem, com lazer, conforto e segurança com sua família. Um empreendimento com piscina adulto infantil, salão de jogos, quadra poliesportiva, apartamentos amplos e espaçosos com sala ampla, cozinha e quadra de serviço, 2 quartos, sendo uma suíte. Tudo isso em excelente localização, porque não é só realizar o sonho da casa própria, é morar bem, pertinho de tudo, de padaria, supermercado, farmácia e o melhor, o ônibus passando na frente do empreendimento. Não perde tempo. A Jampa Imobiliária, a fábrica de sonhos, sabe muito bem como tratar você e sua família da forma que você merece. Somos uma empresa credenciada à Caixa Econômica Federal. Sua carta de crédito é feita na hora. Não perde tempo. Não deixa passar essa grande oportunidade. Porque com sonhos não se brinca.
Vem pra Jampa. Sempre digo, quem casa, quer casa. Aproveite as oportunidades da FK Imóveis e também da Jampa Imobiliária. Quero dizer a vocês que a gente está aqui nesse bate-papo rápido sobre locação e administração de bens imóveis com 2 especialistas e nós vamos, daqui a pouco, dar continuidade a esse bate-papo. Vamos a um rápido intervalo comercial, permaneça com a gente, voltamos já já. Clássicos, goleadas, emoções. E agora começa a corrida para a decisão. O tricolor da Boa Terra quer manter a sequência e chegar na semifinal. Galo da Pajuçara sonha com o título inédito. Bahia e CRB, quartas de final. Sábado, dia 17, às 3h45 da tarde. Copa do Nordeste. A Copa dos Clássicos é aqui. Copa do Nordeste. Oferecimento PagBank, o banco completo e grátis. Baixe já o Super App. Clearman, acaba de vez com a caspa. Devassa, é puro malte, é tropical. Aposte com o melhor, aposte com betsul.com. O açaí bate um bolão em preços baixos, o atacadista oficial da Copa do Nordeste. Sorriso. O jeito refrescante de ser brasileiro. A hora de escolher seu medicamento, peça EMS. Sua saúde merece. E Carvão Santa Fé, nos melhores churrascos da cidade. O que é viver bem? Para uns é razão, para outros, emoção pura. Para nós, é fazer a sua vida melhor. Unimos arquitetura, design e tecnologia para ser seu lar, seu trabalho, sua inspiração. Uma história que já realizou o sonho de muitas famílias, colocando a Aliança entre as maiores do Nordeste e uma das 100 maiores do Brasil no ranking do ITC. Aliança, aqui eu vivo melhor. Tambaú Imóveis e Negócios. Oferecimento: Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Cofesse, MRV. Mais de 3.000 cópias entregues na Paraíba. FK Imóveis. É pra realizar. 98677-2008. Construtora Litoral. Tudo por você. Construtora Aliança. Aqui eu vivo melhor. Zona Sul Imobiliária. Nos 4 cantos da cidade. Bessa, Bancários, Geisel e Valentina. Jampa Imobiliária. Com sonhos não se brinca. Mais construtora. Construindo sonhos para você e sua família. Ocean Home Service. Mais o empreendimento da construtora 2BR. Tambaú Imóveis e Negócios já de volta, agora com Lucas Santiago, que vai trazer as novidades atualizadíssimas do portal t5.com.br. Bom dia, Lucas. Bom dia, Rômulo. Bom dia para o pessoal de casa. A gente inicia o nosso Minuto T5 de hoje, trazendo informações aí sobre a vacinação contra a Covid-19 aqui em João Pessoa. É que depois de 3 dias com a imunização paralisada, o serviço foi retomado neste sábado. Os idosos com idade a partir dos 78 anos já podem tomar a segunda dose em um dos 7 pontos espalhados pela cidade. São 5 ginásios funcionando aí das 8 às 12 e nos drive-thrus, no ginásio Ronaldão e no Santuário Mãe Rainha. O horário lá é das 9 às 3 da tarde. É preciso aí fazer um agendamento pelo aplicativo Vacina João Pessoa ou pelo site vacina.joaopessoa.pb.gov.br. E também é preciso apresentar um documento com foto, o cartão de vacinação comprovando a primeira dose, o cartão do SUS, o CPF e também um comprovante de residência para provar que é daqui de João Pessoa. Até o momento ainda não foi divulgado os detalhes sobre a continuidade da imunização após o dia de hoje, mas para saber os pontos aí certinhos é só correr lá no portal T5. Muito bem, e vacina sim, senhor.
eu quero dizer que a gente aqui sempre atualiza pela manhã quem quer realmente fazer o seu papel de cidadão. Isso, todo sábado a gente está trazendo esses detalhes sobre a vacinação. Essa semana aqui em João Pessoa, a gente teve um problema, né? Devido à falta das doses, mas ontem, na sexta-feira, a Paraíba recebeu mais de 110 mil doses, distribuiu para os municípios e a capital agora retomou a vacinação. E agora a gente fala também ainda sobre essa luta contra a pandemia do coronavírus. O governo da Paraíba convocou mais 164 profissionais da saúde para atuar na linha de frente contra a Covid-19. A lista com os selecionados foi divulgada no Diário Oficial do Estado. Os candidatos devem comparecer ao setor de recursos humanos da unidade para a qual foram designados, portando todos os documentos exigidos em edital. São mais de 100 enfermeiros, Rômulo, psicólogos, farmacêuticos, entre outros profissionais. E para saber os detalhes aí, tem tudo lá no portal t5.com.br. Obrigado, Lucas. Até o próximo sábado com novidades do dia. Isso. Obrigado, Rômulo. Por hoje é só. Portal T5, a informação no seu tempo. E você está sempre querendo renovar o seu padrão de vida, comprar o imóvel, tem sempre a oportunidade para você realizar o sonho da casa própria. Confira agora as ofertas da construtora Mais, que é uma grande construtora, e também da MRV Engenharia. Bia Freire traz os detalhes. Veja. As obras estão em ritmo acelerado porque a entrega do Mais Luxor está prevista para dezembro. Vale a pena você vir dar uma conferida no estande de vendas. Efigênia, bom dia. Bom dia, Bia. Bom dia a todos. Isso mesmo. E tem poucas unidades, tá? O Mais Luxor fica localizado no bairro dos Bancários, perto de tudo. O Mais Luxor é excelente para você que quer morar ou investir em João Pessoa. Ele é perto de tudo, fica no coração do bairro dos Bancários, perto das universidades. E como você disse, é realmente um diferencial. Ele tem área de lazer completa, piscina, academia, coworking, tudo será entregue equipado. Então vem no stand de vendas conhecer mais sobre esse empreendimento que tem pouquíssimas unidades. Com sauna, academia, quadra poliesportiva, torre com elevador e muito mais. Esse é o melhor momento para você garantir as melhores oportunidades do Reserva Areia Vermelha. Os detalhes desse empreendimento é com Carlos Andrade. Bom dia. Isso mesmo, pessoal. Bom dia. Torre, elevador, varanda, suíte e ainda essa vista maravilhosa aqui da Praia de Intermares ou do pôr do sol do Jacaré, você vai escolher. E ainda você vai ter aí o benefício de morar nessa região maravilhosa aí, com tudo perto, supermercado, farmácia, banco e tudo que Intermares tem para te oferecer. Então não perca tempo agora, ligue agora, entre em contato com os nossos corretores e garanta as melhores unidades com vista para o mar ou com vista para o pôr do sol mais famoso do Brasil. Liga agora. Todos os corretores de imóveis estão garantindo a sua presença, seja home office, seja pela internet, seja presencial, com a segurança que os protocolos que as imobiliárias e os corretores sabem melhor fazer. Eles estão aguardando sua ligação para a realização do sonho da casa própria. E voltamos agora ao nosso debate sobre locação e administração de bens imóveis. Muita gente interagindo aqui e a pergunta que ficou no bloco passado fechou as empresas por conta do isolamento social, por conta desses decretos e fechou também os negócios onde gerava renda. Então as pessoas ficaram com muita dúvida sobre essa suspensão do contrato, para o senhor melhor explicar, doutor Rafael. Estamos vivendo de fato um momento que é singular. Não, as nossas leis, o nosso ordenamento jurídico ele não estava preparado para um evento como esse, como é a pandemia. Contudo, é possível sim a suspensão. Agora, ela não é automática. Ela vai depender de análise de caso a caso, tanto no âmbito extrajudicial como no âmbito judicial. Então, é necessário se comprovar que existiu uma perda significativa de rendimento, que existiu um fechamento do caso se for um imóvel comercial. Então, é necessário que se demonstre, que se analise caso a caso todos os elementos. Mas, tanto judicialmente como extrajudicialmente, esses requisitos vão ser analisados.
Aqui muita gente interagindo. O Júnior, o telespectador, ele pergunta se a vistoria do imóvel locado no começo e no término do contrato é obrigatório. O que é que o senhor tem a dizer juridicamente? Na verdade, não é uma obrigação, mas é uma cautela que deve ser tomada tanto do locador quanto por parte do locatário, para que se ateste as condições em que se recebeu o imóvel, o locatário, em que o locador entregou o imóvel e, consequentemente, ao final do contrato, se analise as circunstâncias em que o imóvel se encontra e se faça a aferição da circunstância que foi locado e se a circunstância que vai ser entregue, para que aí haja uma eventual indenização, necessidade de uma pintura, uma reforma ou a adequação do imóvel à forma original. A Célia, obrigado Célia pela sua pergunta, ela disse que está há 15 anos no imóvel locado e a proprietária resolveu vender. Agora ela detectou com o corretor que esse imóvel estava acima do valor do mercado e ela está querendo comprar, mas a proprietária só vende por aquele valor. Qual é a dica jurídica que o senhor dá a ela? Olha, Célia, nesse caso, você pode requerer judicialmente e agora também existe a tentativa de negociação extrajudicial novamente. Você pode, Célia, você pode realizar uma avaliação e demonstrar que o valor está acima do mercado. Muita gente interagindo, doutor Bruno, e tem uma pergunta aqui do Mário. Ele diz o seguinte: ele tem um imóvel locado, ele é dono do imóvel, e o inquilino saiu do imóvel e deixou outra pessoa lá e fez um contrato com essa outra pessoa, que eu caracterizo, o senhor que vai dizer, como uma sublocação. O que é que ele tem que fazer? Veja bem, nessa circunstância a gente tem que observar se o contrato original previa a possibilidade de haver a sublocação. Fica bem claro aí, como você bem relatou, Romulo, que está havendo uma sublocação para terceiros. Então, se o contrato original não previa essa modalidade, é causa sim de rescisão contratual. Existe a possibilidade do locador ingressar com a ação, uma notificação de uma infração contratual e, consequentemente, o rompimento daquele vínculo do contrato de locação. Olha, muitas perguntas chegando e tem uma pergunta interessante do Tássio de Santa Rita. Obrigado pela audiência, Tássio. Ele diz que já está há 2 anos no imóvel e ele, nesse período, já está home office também. Nesse período, ele faz o trabalho dele na residência como home office. Ele está agora no período de renovação do valor de reajuste. Ele diz que o proprietário quer aplicar 100% do IGPM e ele está sem condições. O que é que o senhor pode dizer no sentido jurídico? Que ele quer saber, o proprietário tem esse direito? Se eu não pagar, eu sou obrigado ele pode me tirar do imóvel por conta dessa minha negativa? Orienta ele aí. Primeiramente, Tássio, bom dia para Santa Rita. É necessário você verificar o que consta no seu contrato e também, fora isso, você rediscutir essa cláusula, você comprovar que você está em home office e que eventualmente tenha tido uma redução do seu rendimento e a partir disso você sentar e negociar com o locador essa redução. Caso o locador ele não tenha uma maleabilidade, você entra com ação e aí sim judicializa essa questão. Tem uma pergunta rápida aqui, doutor Bruno, porque a gente só tem um minutinho, já estamos encerrando. O senhor pode até complementar. Uma pergunta que diz o seguinte, que ela tem um imóvel que é comercial, ela é dona, e que a inquilina todo ano diz que vai pintar e ela detecta que não precisa dessa pintura. O que o senhor orienta juridicamente a essa proprietária? Pois é, essa pintura aí tem que se perceber se é uma necessidade ou se é uma adequação tão somente da atividade em que a inquilina quer deixar o seu imóvel para exercer a sua atividade. Então, quando não é uma benfeitoria, como a gente relatou anteriormente, uma benfeitoria necessária, uma benfeitoria útil, né? Essa pintura, na verdade, se apresenta como uma benfeitoria voluptuária, que ao mero deleite do locatário. Então, não seria obrigatório com que o locador arcasse com esse custo. Doutor Rafael, 1h30 foi pouco, muita gente aqui, eu vou passar para as perguntas para vocês, muitas perguntas que a gente não deu como dar conta aqui, mas a gente vai responder pelo WhatsApp deles. Perfeito. E quero deixar o senhor com suas considerações finais. Muito obrigado pela sua presença.
Muito obrigado, Rômulo. Muito obrigado. Agradecer a equipe, a doutor Bruno. E agradecer aos nossos telespectadores. Foi um prazer estar aqui, poder tirar as dúvidas de vocês junto à TV Tambaú. Obrigado, doutor Bruno. Suas despedidas. Muito agradecido mais uma vez de estar presente aqui. Vou cobrar a sociedade que você disse no início do programa. Então, poder interagir com vocês, coloco meus contatos também à disposição para depois a gente poder trocar um bate-papo. Fiquem à vontade. Agradeço também ao doutor Rafael, que muito considerou aqui a respeito das questões envolvendo contrato de locação, e fico sempre à disposição para voltar aqui novamente, sempre que possível. Estamos encerrando mais um Tambaú Imóveis e Negócios. Você encontra todos os programas e edições de hoje e as anteriores no portal t5.com.br. No próximo sábado estaremos de volta e vamos falar de um assunto muito importante: cuidados na aquisição, na compra de bens imóveis. Também, meu muito obrigado pela sua companhia. Um ótimo final de semana. Sábado que vem a gente está de volta. E sempre digo que juntos somos muito mais fortes. Grande abraço, até o próximo sábado.